Salve, salve, rapaziada. Tudo certo com vocês? Sabadão, né? Manhã de sábado, 8h30 da manhã. Estou aqui trazendo tudo sobre a partida entre Atlético Goianiense e Corinthians, né? Partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiás, né? O Corinthians vai até Goiânia para enfrentar o Dragão, né? Fora de casa. Corinthians que volta a campo após o empate do último domingo contra o América Mineiro por 1-1 em casa, né? Partida que gerou muita desconfiança da torcida, vaia da torcida corintiana após a partida, né? E o Corinthians ele precisa urgentemente dessa vitória, né, para dar uma resposta para a torcida corintiana. Afinal, são 5 empates em sequência, o que incomoda muito a torcida do Corinthians, né? Torcida, o próprio elenco, obviamente, sente, né? E o treinador, né? A equipe do Vitor Pereira está na 3ª colocação. Essa sequência de empates acabou fazendo o Corinthians perder a liderança do Brasileirão, porém, não, a situação não está tão ruim para o Corinthians. O Corinthians ele está na 3ª colocação, empatado em pontos com o Atlético Mineiro e Palmeiras, né? As 3 equipes têm 15 pontos e divide essa liderança, né? Igualada em pontos. O que difere Atlético Mineiro e Palmeiras são o saldo de gols, né? Então, o Corinthians fica em terceiro, Galo em segundo e Palmeiras em primeiro no Brasileirão. A coincidência é que Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam no domingo. Então, o Corinthians torce muito para um empate nessa partida, né? Caso Palmeiras e Atlético Mineiro empate e o Corinthians vença no sábado, hoje, né? Hoje à noite, eu tô gravando isso na sexta, então, né? A gente confunde um pouquinho. Partida de hoje, né, entre Corinthians e Atlético Goianiense. Caso o Corinthians vence, o Galo e o Palmeiras empata, o Corinthians ele assume novamente a liderança do Brasileirão, né? Além da vitória, né? O Corinthians vai ficar torcendo, mas caso vença no sábado, o Corinthians pelo menos dormirá na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Aí no domingo, ninguém vai ter folga, vai todo mundo assistir Palmeiras e Atlético Mineiro para saber o que vai acontecer, né? Para ver se o Corinthians vai cair alguma posição ou vai se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Corinthians, como eu disse no início do vídeo, ele vem de uma sequência que incomoda bastante, né? São 5 empates consecutivos, né? Em 15 pontos disputados, são apenas 5 conquistados, né? Péssima sequência de uma equipe que diz que quer brigar por títulos na temporada, né? São muitos empates, isso acaba fazendo muito mal numa reta final de campeonato. Pontos perdidos que não poderiam, né, ter deixado escapar, tendo em vista contra o América Mineiro, né? Uma partida que muitos consideravam uma partida que o Corinthians era grande favorito, realmente era, tinha que ser o grande favorito pela diferença técnica entre as equipes, e o Corinthians decepcionou. O empate acabou sendo até vantajoso para o Corinthians. Quem acompanhou esse jogo sabe disso, sabe que o América Mineiro foi muito melhor durante toda a partida. Um dos dirigentes ou treinador do América Mineiro, ele até disse que o América Mineiro perdeu 2 pontos jogando fora de casa. E ele tem razão, ele não está errado, porque o Corinthians foi muito mal. Para os mais otimistas, né, tem uma boa notícia. O Corinthians não perde a 10 partidas, né? São 10 partidas de invencibilidade. São 4 vitórias e 6 empates, né? Então é isso, né? Corinthians acaba empatando muito. Isso pode fazer a diferença, principalmente numa competição de pontos corridos, né? O Corinthians não pode ter essa sequência tão grande de empates, porque no fim do ano isso pode fazer muita diferença para um título, para uma classificação em Libertadores. Então, abre o olho, Corinthians. Abre o olho que isso aí pode ser perigoso. E o Dragão, ele, o adversário do Corinthians, né? Ele está, o Atlético Goianiense, né? Que é conhecido como Dragão, ele está na 18ª colocação do Brasileirão. Situação oposta ao Corinthians. O Corinthians está em terceiro, né? Brigando pela liderança. E o Atlético Goianiense lutando para fugir da zona da degola, né? A equipe venceu apenas uma partida e empatou 4. Então, uma sequência aí bem negativa, né? Uma vitória, 4 empates e 3 derrotas, né? Isso acaba deixando a equipe de Goiânia na zona de rebaixamento.
Dragão ele tem como ponto forte a sua casa, né? A equipe perdeu apenas 3 partidas dentro de casa das 17 disputadas nessa temporada. E tem como estádio Antônio Ascioli e o Serra Dourada, que são as casas, né, do Atlético Goianiense, como principal trunfo. Amanhã será no Antônio Ascioli. Então, o Antônio Ascioli será o principal trunfo para o Atlético Goianiense na partida de amanhã, para quem sabe vencer o Corinthians, né, e tentar se afastar dessa zona de rebaixamento que tanto incomoda. Segundo o Corinthians, né, falando um assunto polêmico que vem sendo tratado nos últimos dias, Roger Guedes e Vitor Pereira, eles estão se acertando, né? Estão conversando, estão alinhando os pontos. O Roger Guedes está dando suas justificativas, dando suas preferências de como joga dentro de campo. O Vitor Pereira, por sua vez, está tentando entrar na mente, vamos dizer assim, está tentando entrar na mente do Roger Guedes, explicando por que às vezes ele tem que jogar como centroavante. Então parece que o relacionamento entre Vitor Pereira e Roger Guedes está melhorando, então isso é um bom sinal para o Corinthians, né? Porque um jogador tretado com um treinador, no fim das contas, né, alguém acaba se prejudicando e muito, né? Então, boa notícia aí para a torcida do Corinthians, essa tentativa, pelo menos, de reconciliação entre os dois aí para manter o bom ambiente no grupo, né? Desde o final de março, né? Outro ponto importante, o Corinthians ele não tinha uma semana inteira para treinar, focar em treinamentos. E o Vitor Pereira ele está tratando essa semana como uma semana essencial para o Corinthians para o restante da temporada. Essa semana foi para treinar várias formas, né, de jogo do Corinthians, para mudar, né, formações táticas durante a partida para surpreender os adversários. Enfim, foi muito importante ter essa semana cheia. Isso pode ser um trunfo para o Corinthians também ter tido toda essa semana de trabalho, se forem ver, né? Quase 3 meses já que o Corinthians não tem uma semana completa de trabalho. Vamos ver se essa semana completa de trabalho dá diferença para o Corinthians na partida de hoje à noite, né, contra o Atlético Goianiense, e se o Vitor Pereira trabalhou bem o elenco, se o elenco já está começando a falar a mesma língua do treinador, né, porque nessas últimas partidas ficou devendo muito, né, então vamos ver se uma semana completa aí fez bem para o Corinthians, uma semana só de treinos, né. Agora os desfalques, né? O Corinthians tem 6 desfalques para a partida de amanhã. Meio time, mais de meio time do Corinthians estará fora. Fagner, William, Jô e João Vitor estão fora se recuperando de lesões. Fagner, uma lesão que já vem há tempos, né? Toda a partida ele tem aquela expectativa de voltar e não volta, já tá ficando algo bem cansativo, né? O Corinthians podia já dar uma data aí para ou explicar melhor o que vem sendo essa lesão. A gente sabe que o Fagner tem mais idade, a recuperação já acaba sendo um pouco mais demorada, mas a torcida está cobrando, a torcida queria saber, a imprensa também quer saber por que está tendo essa demora na recuperação do Fagner, né, que se machucou contra o Deportivo Cali na partida lá na Colômbia. Além desses 4 citados anteriormente, Raul Gustavo, ele está com Covid, foi descoberto Covid, né? E é outra baixa confirmada. Ele está assintomático, porém, né? Óbvio, ele tem que ficar em isolamento e não poderá atuar na partida de amanhã. Essa baixa foi informada na última sexta-feira, né? Um pouco mais de 24 horas antes da partida. Raul Gustavo foi uma baixa confirmada. Além dele, além desses 5 jogadores, Maicon está suspenso, já era um desfalque confirmado desde o último domingo. Então, Maicon está de fora cumprindo suspensão. O Antônio Ascioli terá casa cheia amanhã, né? O estádio do Atlético Goianiense. Todos os ingressos para a torcida goiana e para a torcida do Corinthians foram vendidos. Então, partida com o estádio lotado, cerca de 12 mil torcedores irão acompanhar em loco a partida entre Atlético Goianiense e Corinthians, né? Fora de casa nesse Brasileirão, um número bom para o Corinthians também. O Corinthians ele só perdeu uma partida, que foi no clássico contra o Palmeiras, naquele sacode que o Corinthians tomou contra o Palmeiras. Depois disso, o Corinthians não perdeu mais fora de casa. E algumas vitórias importantes contra adversários difíceis, né? Como o RB Bragantino, Botafogo. Então, o Corinthians tem condições, mesmo com esses desfalques, que fará muita falta. O Corinthians ele tem condições de vencer essa partida. Um destaque, né, uma atenção até para a torcida do Corinthians observar amanhã.
e o treinador, obviamente, os jogadores, é o Marlon Freitas, né? O meio-campista do Atlético Goianiense, é o principal destaque da equipe nessa temporada. O Meia, ele disputou 32 partidas pelo Dragão e marcou 6 gols e deu 3 assistências, né? O jogador, ele vem sendo regular, né? Para quem não acompanha, o Marlon Freitas, desde o ano passado, vem fazendo boas partidas pelo Atlético Goianiense. Então, vem sendo um jogador muito importante para a equipe. Tá confirmado para a partida de amanhã. Então, é um jogador, um meio-campista muito criativo ali, que a defesa do Corinthians precisa ficar muito atenta. Além disso, né, o Corinthians precisa buscar novos repertórios, né? O Corinthians acaba jogando naquela mesmice e os adversários já estão conhecendo a maneira do Corinthians de jogar. Então, se o Corinthians não mudar esse jeito nas partidas, vai acabar facilitando a vida dos adversários, né? O Corinthians é uma equipe que mostra pouquíssimos repertórios, poucas jogadas criativas e tem muitos jogadores para fazer isso, né? O William não vai atuar amanhã, mas tem o William, tem Renato Augusto, tem o Juliano, tem o Roger Guedes. Então, são jogadores que têm capacidade de mudar uma partida e não vem demonstrando isso. Então, vamos aguardar se essa semana de treinamentos fez a diferença para o Corinthians, né? Jogando fora de casa contra um adversário que complica o Corinthians, né? Algumas temporadas tirou o Corinthians da Copa do Brasil, no Brasileirão do ano passado venceu o Corinthians. Então, o Atlético Goianiense não é uma equipe que facilita a vida do Corinthians, principalmente vivendo a situação que o Dragão está vivendo, né? Na 18ª colocação. Então, o Atlético Goianiense está desesperado e precisa muito dessa vitória. Então, vai ser um jogo ali bem pegado entre as duas equipes. Óbvio, né? Com intenções diferentes. O Corinthians disputando a liderança e o Atlético Goianiense disputando ali a zona de rebaixamento. Fugir, tô olhando aqui a tabela. Caso o Atlético Goianiense vença, ele vai para a 13ª colocação do campeonato, 15ª colocação do campeonato, né? Dependendo das combinações de resultado, o Atlético Goianiense já ficará fora da zona da degola. Então, olha a importância da partida para o Dragão. Então, olho aberto aí para o time do Corinthians, porque não será fácil o confronto de amanhã. Um provável Corinthians, né? Um esboço do Corinthians para a partida de hoje, né? Eu tô falando amanhã algumas vezes, mas é a partida de hoje, porque esse vídeo tá indo no ar no sábado. O Corinthians vem a campo com Cássio, Rafael Ramos, Gil, Robson Bambu e Lucas Piton. Na meiuca corintiana, Duqueiroz, Renato Augusto e Juliano. E o trio de ataque, Adson, Roger Guedes e Júnior Moraes. Uma boa equipe, tem alguns jogadores aqui que tá devendo muito, né? Seu Robson Bambu, Júnior Moraes. O restante já mostrou o que pode fazer. Agora, esses dois jogadores, principalmente, tá devendo muito. Então, amanhã é uma boa oportunidade. Seu Roger Guedes, que amanhã vai jogar pelo lado esquerdo, tudo indica que o Roger Guedes jogará pelo lado que ele gosta. Então, amanhã, Roger Guedes, amanhã é o dia de você mostrar por que você quer jogar nesse lado esquerdo. Qual a diferença que você irá fazer para o elenco do Corinthians na partida de amanhã? Uma partida importante, vale a liderança do campeonato. Então, é a grande chance para você mostrar que o Vitor Pereira estava errado e que ele tem que parar de te improvisar, né? Espero que você concorde comigo, né? Eu, como torcedor do Corinthians, espero que você esteja certo e acabe com a partida de amanhã. Mas o Corinthians tem uma boa equipe, mesmo com 6 desfalques que o Corinthians tem. É uma equipe que dá para ganhar. É uma equipe que eu acho que entra como favorita contra o Atlético Goianiense. Uma equipe que tem bons nomes, tem uma qualidade ali superior à equipe do Dragão. Eu acho que o Corinthians ele vence fora de casa amanhã, mantém a boa sequência, né? Porque tá empatando muito, mas não perde a 10 partidas. Então, eu acho que o Corinthians fora de casa acaba vencendo com muita dificuldade, mas vencerá a partida de amanhã por 1-0. Mas, né, torcendo muito aí para uma boa partida do Robson Bambu, né, que vem indo mal na defesa. Então, espero que amanhã ele esteja acordado lá na defesa para não deixar espaços, né? Vacilou feio ali contra o Always Ready, ali o gol de empate, o vacilo total foi dele. Então, obviamente que isso deve dar uma pressionada a mais no jogador, mas amanhã é o dia de se superar e tentar, né,
fazer uma boa partida. E o Júnior Moraes também, né? Júnior Moraes que vem jogando muito abaixo do que esperavam quando ele chegou. Foi o jogador que chegou ali, o centroavante para o Corinthians, e até agora vem mostrando muito pouco, né? Não mostrou basicamente nada. Marcou um gol contra a Portuguesa Carioca, que, com todo respeito à equipe do Rio de Janeiro, é uma equipe ali de 4ª divisão do campeonato, então ele tem que mostrar mais, ele tem que mostrar muito mais. Mas mesmo com o Corinthians não demonstrando um bom futebol nas últimas partidas, eu acho que essa questão de ter trabalhado a semana inteira, do Vitor Pereira ter tido esse tempo para ele se entrosar com o elenco, porque isso é importante, ele não teve esse tempo, né? Jogo atrás de jogo, é muita sequência. Então teve essa semana de treinamentos aí para dar aquela entrosada no grupo e no treinador com o grupo, e eu acho que isso vai fazer muito bem para o Corinthians, e o Corinthians vence a partida de amanhã fora de casa por 1-0. E o seu palpite? Trouxe as informações aqui, os principais destaques do Corinthians, os desfalques, o jogador importante ali do Dragão, né, que é o Marlon Freitas, a posição, a situação do Atlético Goianiense na competição. O que vocês acham? O Corinthians levará a melhor? Comente aqui, comente se o Corinthians vai vencer, se o Atlético Goianiense vai vencer, se vai ficar em cima do muro e se vai ser um empate na partida de hoje, não de amanhã, de hoje contra o Atlético Goianiense, tá bom? Hoje, às 8h30 da noite, o Atlético Goianiense enfrenta o Corinthians. Se inscreva no canal se você chegou até aqui. Muito obrigado por acompanhar aqui o Rapidinho do R-City. Tem muitos vídeos aqui falando sobre outras partidas que já rolaram, sobre Copa do Mundo, Copa do Brasil, tem muito conteúdo, tá? Acompanhe a gente aqui no R-City e fique com a gente, beleza? Grande abraço para vocês e um excelente final de semana. Tamo junto!